se eu tentasse juntar em uma mesma história Michael Jackson, falsas memórias, Satanás, João de Deus, bruxas, sugestão e abuso sexual de crianças, vocês diriam que eu estou maluco. Então, continue nesse vídeo que eu quero mostrar para vocês que eu não estou tão maluco assim. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Ou seja, aqui no canal eu tento trazer explicações científicas e racionais para alegações sobrenaturais. E essa história que eu trouxe para analisarmos é uma história de abuso, mas eu trouxe esse caso porque é uma história com elementos sobrenaturais pesadíssimos. E entendermos essa história pode lançar luz sobre muitas coisas que nós vemos aqui no canal, inclusive envolvendo pastores, médiuns e outros líderes religiosos que enganam as pessoas, os famosos charlatões. E essa história que eu vou contar vai se cruzar com a história do Michael Jackson, mas eu preciso fundamentar a história, então tenha paciência porque vai fazer sentido. Bom, em 1980 foi lançado um livro chamado Michelle Remember. O livro foi escrito pelo psiquiatra canadense Lawrence Pazder e sua paciente psiquiátrica e esposa Michelle Smith. Nesse livro, que aliás foi um best-seller, a Michelle conta as suas memórias de infância envolvendo abusos e rituais satânicos. Acontece que essas memórias teriam vindo à tona através de controversas técnicas terapêuticas de recuperação de memória, utilizando hipnose, imagens guiadas, sedativos. Além dessas técnicas serem cientificamente desacreditadas, o livro não apresenta nenhuma evidência. Todas as investigações tentando corroborar as afirmações do livro falharam, e os investigadores descreveram o seu conteúdo como sendo principalmente baseado em elementos da cultura pop e ficção que eram populares na época em que ele foi escrito. Mesmo assim, esse livro contribuiu para o surgimento do pânico moral do abuso em ritual satânico nos anos 80. Meu Deus! E é nesse clima que em 1983, uma mãe de 39 anos, chamada Judy Johnson, alegou que seu filho estava se queixando de dores na hora de evacuar. E ele teria feito essa queixa após ela perceber sangue na fralda da criança. Segundo ela, o seu filho teria dito que Ray Buckey, que era um dos seus professores na pré-escola McMartin, o havia sodomizado. Segundo ela, o seu filho também havia dito que Buckey o havia vestido com roupas de mulher e brincou de médico com ele. Além disso, ele teria dito que ouviu ainda mais denúncias de abuso envolvendo outras crianças. As autoridades então começaram uma investigação massiva na escola McMartin. Em 8 de setembro de 1983, a polícia enviou uma carta para os pais de alunos da escola McMartin. A mesma carta para todos os pais, claro. E na época eram mais ou menos 200 pais. Vou ler exatamente o que estava escrito na carta. Prezados pais, esse departamento está conduzindo uma investigação criminal envolvendo abuso sexual infantil. Ray Buckey, um funcionário da pré-escola McMartin, foi preso em 7 de setembro de 1983 por esse departamento. O procedimento a seguir é obviamente desagradável, mas para proteger os direitos dos seus filhos, bem como os direitos do acusado, essa investigação é necessária para uma investigação completa. Os registros indicam que seu filho foi ou é atualmente um aluno da pré-escola. Estamos pedindo sua ajuda nessa investigação contínua. Pergunte ao seu filho se ele ou ela foi testemunha de algum crime ou se foi vítima. Nossa investigação indica que possíveis atos criminosos incluem sexo oral, acariciar os órgãos genitais, nádegas ou região do peito ou sodomia, possivelmente cometida sob o pretexto de medir a temperatura da criança. Também podem ter sido tiradas
fotos de crianças sem roupa. Qualquer informação de seu filho a respeito de alguma vez ter observado Ray Buckey saindo de uma sala de aula sozinho com uma criança durante qualquer período de cochilo, ou se ele já observou Ray Buckey amarrar uma criança, é importante. Por favor, preencha o formulário de informação anexo e devolva-o a esse departamento no envelope de devolução selado em anexo assim que possível. Entraremos em contato com você se as circunstâncias o exigirem. Pedimos que você mantenha essa investigação estritamente confidencial devido à natureza das acusações e ao efeito altamente emocional que pode ter em nossa comunidade. Não contate ou discuta a investigação com Raymond Buckey, qualquer membro da família do réu, acusado ou funcionários ligados à pré-escola McMartin. Não há evidência que indica que a gestão da pré-escola da Virginia McMartin tinha qualquer conhecimento dessa situação e nenhuma informação detrimental sobre o funcionamento da escola foi descoberta durante essa investigação. Também nenhum outro funcionário na escola está sob investigação por qualquer ato penal. Bom, depois disso, as crianças começaram a ser entrevistadas. E os relatos eram, no mínimo, bizarros. As crianças não só relatavam terem sido abusadas, elas relatavam terem visto bruxas, homens com cabeça de cabra, sacrifícios de animais, inclusive um cavalo e um coelho da própria escola. Eles relatavam uma série de túneis por baixo da escola que ligavam a câmaras secretas, onde seriam praticados os rituais e abusos. As crianças relataram que os professores as levaram em uma escola para desenterrar corpos. Já outros relatos envolviam orgias que aconteciam em um lava-rápido. Uma das crianças disse que elas eram jogadas através do vaso sanitário para uma câmara secreta onde aconteciam os rituais. Já uma outra criança disse que elas eram transportadas para os locais de abuso através de um balão de ar. Já uma outra criança disse que o ator Chuck Norris estava presente durante os rituais. E claro que ela fez isso olhando para uma foto, né? Mostrou qual dessas pessoas estavam durante os rituais. Uma delas reconheceu Chuck Norris. E as bizarrices não envolviam só os testemunhos das crianças. A própria senhora Johnson, que foi a primeira a denunciar que começou com isso tudo, disse que o Ray Buckey, que era o único professor que estava preso nesse momento, podia voar. E é bem provável que seja porque a senhora Johnson foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide aguda. E em 1986, ela foi encontrada morta na sua casa devido a complicações com alcoolismo crônico. Mas a parte mais problemática dessa história está no processo de entrevista a qual as crianças foram submetidas. As técnicas de entrevistas usadas durante as investigações eram altamente sugestivas e convidavam as crianças a fingir ou especular sobre os acontecimentos. Inclusive, vários pesquisadores acreditam que esse processo possa ter causado a síndrome de falsas memórias. E falando assim, né, falsa memória, implantando falsa memória, parece uma coisa meio X-Men, mas falsas memórias é algo amplamente estudado. Síndrome da falsa memória, SFM, descreve uma condição na qual a identidade e os relacionamentos de uma pessoa são afetados por falsas memórias. Lembranças que são factualmente incorretas, mas ainda assim são fortemente acreditadas. Peter J. Freud originou o termo que sua False Memory Syndrome Foundation, FMSF, posteriormente popularizou. O princípio de que os indivíduos podem guardar falsas memórias e o papel que a influência externa pode desempenhar em sua formação é amplamente aceita pelos cientistas. Em 2017, foi lançado o livro We Believe the Children, do jornalista investigativo Richard Beck. E nesse livro tem vários dos relatos do que aconteceu durante essas investigações. Dá uma olhada em alguns deles. Um menino disse que nunca tinha visto o suposto jogo de pornografia infantil Naked Movie Star sendo jogado na escola. McFarlane, que era um investigador, usou um fantoche para responder: "Bem, o que você é bom, e mais tarde você deve ser burro." O livro também alega que quando outro menino de 5 anos negou ter sido abusado ou presenciado abuso, McFarlane disse a ele: "Você é apenas um gato assustado." E em um outro momento é perguntado para uma criança: "Ele tirou a sua calcinha?" Você pode dizer sim. Diga sim. E é aqui que essa história cruza com Michael Jackson.
Acontece que um dos diretores dessa clínica, onde as crianças eram entrevistadas e sugestionadas, era Stanley Kettis. E esse Stanley Kettis teve envolvimento com 2 das supostas vítimas do cantor Michael Jackson. Eu vou deixar uma matéria na descrição e um link para o excelente vídeo do canal Nostalgia, junto com o canal Metaforando, que estuda a fundo o caso do cantor Michael Jackson. Bem, esse caso das entrevistas com as crianças mostra como é fácil obter relatos e testemunhos de pessoas vulneráveis, principalmente se quem está fazendo isso é uma figura de autoridade, como, por exemplo, um líder religioso. Vide o caso do João de Deus, que até hoje tem uma legião de pessoas defendendo a sua inocência. Esse caso mostra também como é fácil sugestionar pessoas para relatarem experiências sobrenaturais. Bom, nesse ponto da história, o caso já havia virado uma histeria coletiva. Eu acho que dá para chamar esse caso de um caso de histeria coletiva, e o caso foi a julgamento. O pessoal subiu a hashtag Nós Acreditamos nas Crianças, metaforicamente falando, é claro, tá? O caso durou 7 anos e custou 15 milhões de dólares. É o caso criminal mais longo e mais caro do sistema jurídico dos Estados Unidos. 7 nursery school teachers were arraigned today on more than 100 counts of child molestation. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Decades later, while the McMartin case has been largely forgotten, its impact lives on. E por fim, não resultou em nenhuma condenação. And in January of 1990, We, the jury, in the above entitled action, find the very defendants not guilty. and with that declaration, one of the longest, most expensive criminal trials in U.S. history finally came to an end. I'm glad it's over. Mas até aí, Ray Buckey, o professor, do começo da história, já havia passado 5 anos na prisão. I'm not guilty, Your Honor. Quem quiser se aprofundar na parte jurídica desse caso, eu recomendo porque é muito interessante. E um dos pontos interessante, revoltante, nada surpreendente, é a atuação da mídia, sempre promovendo mais histeria do que sensatez. Inclusive, em 1990, David Hall escreveu uma matéria com o título de Onde estava o ceticismo da mídia? Jornalismo e histeria em massa marcaram a cobertura inicial do caso McMartin. E é um fato que a mídia sempre escolhe a versão que vai vender mais jornais, mesmo que isso envolva bruxa, paranormal, curandeiros. E um outro ponto é a influência do espírito da época. Esse caso começou em 1983 e em 1984 foi lançado A Hora do Pesadelo. E vocês sabem bem qual que é a história do Fred Krueger. Se eu não estiver enganado, o Arquivo X também menciona esse episódio, só que aí quase mais de uma década depois. É um episódio chamado... como é que chama esse episódio mesmo? Adoradores das Trevas. Em 2005, uma das crianças, já como adulta, retirou as acusações. Olha o depoimento dele. Nunca ninguém fez nada comigo e nunca os vi fazendo nada. Eu disse muitas coisas que não aconteceram. Eu menti. Sempre que eu dava uma resposta que eles não gostavam, eles perguntavam novamente e me encorajavam a dar a resposta que eles estavam procurando. Eu me senti incomodado e um pouco envergonhado por estar sendo desonesto, mas ao mesmo tempo, sendo o tipo de pessoa que sou, eu faria o que quer que os meus pais quisessem que eu fizesse. A Margaret Talbot, do New York Times, resumiu o caso. Quando você já acreditou em algo que lhe parece absurdo e até mesmo desequilibrado, pode ser impossível convocar aquele sentimento de credulidade novamente. Talvez seja por isso que é mais fácil para a maioria de nós esquecer do que tentar explicar. O medo do abuso satânico que se apoderou desse país no início dos anos 80, o mito de que adoradores do diabo estabeleceram uma loja em nossa creche, onde seus adeptos estupravam, sodomizavam crianças, praticavam rituais, bebiam sangue e comiam fezes, tudo isso sem ser notado pelos pais, vizinhos e autoridade. E se você está gostando até agora, gostando do vídeo, claro, não do caso,
inscreva-se, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E para ter um contato ainda mais próximo comigo, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Conclusões. Uma mulher que sofria de uma doença mental, cuja característica é provocar alucinações, fez uma denúncia que era relevante, porém recheada de elementos sobrenaturais, e isso foi tomado como uma verdade absoluta, ao ponto de ter convencido quase um país inteiro. E vocês acham que isso não pode acontecer com histórias de milagres, fenômenos sobrenaturais, alienígenas? Vejam bem, um homem ficou preso por 5 anos, vidas foram destruídas, a escola foi fisicamente destruída. E lembrando aqui de um outro caso, lembram da bruxa do Guarujá? Uma mulher foi linchada em público porque achavam que ela era uma bruxa, que aliás nem existia. Quantas vidas nós ainda vamos perder para superstições e crendices? Então é isso, pessoal, valeu, e no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando do ET Bilu, e a mensagem dele é: busquem conhecimento.